de Deus, aleluia, Ele te engrandece, aleluia, mas você tem que ser dependente, aleluia. Cristiane, aleluia, passa aqui, a serva de Deus, hoje, aleluia, vai estar trazendo a palavra, e que essa palavra, aleluia, ela fale conosco essa noite. Eu cumprimento os irmãos hoje com a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Quando cheguei, quando eu não vi o pastor José Lopes, eu já senti no meu coração que ia ser eu. Porque hoje à tarde eu estava conversando com meu filho, eu estava dizendo para ele, eu estou estudando uma palavra. O dia que Deus me deu a oportunidade, eu vou pegar essa palavra. Só que eu estava lendo, ainda não era ela. E aí quando você é pego assim, é para você ver que você tem que estar preparado a todo momento. E hoje eu vejo que eu não leio a Bíblia por ler. Eu leio por momentos assim. Porque Deus, Ele conta com cada um. Seu irmão não pode, o Senhor sabe que Ele tem mais vasos na sua casa. Ele tem vasos preparados para buscar o Senhor. Dá um medo, dá, porque a palavra do Senhor, ela é séria. A palavra do Senhor é a palavra que salva. E eu estarei pregando, vou falar sobre Davi. Muitos aqui já conhecem, quem lê a Bíblia sabe que Davi foi um grande homem nas mãos do Senhor Jesus. Então vamos abrir a nossa Bíblia em 1 Samuel, no capítulo 17, no versículo 42, onde vamos falar de Davi, quando Davi ele se encontrou no momento da sua vida onde que ele teria que ter uma decisão de salvar o seu povo de uma grande tormenta. Era o gigante Golias. Os irmãos que conhecem hoje vai estar fácil de pegar, porque eu creio que os irmãos, os jovens são de Bíblia. E me tocou essa palavra no coração porque eu me lembrei da Juliana, que a gente fazia a escolinha, que eu era professora no domingo de manhã, e eu disse para ela, num dia a gente estava estudando sobre Davi, eu disse: Juliana, um dia eu vou pregar junto contigo essa palavra, tu vai pregar comigo. Sente aqui, Juliana. Hoje Deus nos deu a oportunidade, vamos estar pregando. A Juliana vai estar aqui orando por mim, porque eu olhei para ela e lembrei, vamos falar sobre Davi. Eu disse para ela: Davi, Juliana, ele era tão temente a Deus, ele era um homem a qual não temia as afrontas, que mesmo ele vendo aquele gigante, ele não temeu. Então a Juliana vai ler e eu vou pregar. A Juliana vai estar lendo no 17 do 42 e eu, em seguidamente, já vou dando continuidade. Amém? Está aqui, João. E Deus, Ele é maravilhoso, e como o Claudemiro disse, o Senhor, Ele sabe de todas as coisas. Aleluia. 17:42. Peço que os irmãos todos abrem as Bíblias e deixem. E olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou, porquanto era moço, ruivo e de gentil aspecto. Disse, pois, o filisteu a Davi: Sou eu algum cão, para tu vires a mim com paus? E o filisteu, pelos seus deuses, amaldiçoou a Davi. Disse, mas o filisteu a Davi: Vem a mim e darei a tua carne às aves do céu e às bestas do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: Tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu venho a ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Glória a Deus, aleluia. Os irmãos entenderam? Então os irmãos prestaram atenção no que ela leu, amém? Vou fazer uma introduçãozinha para dizer quem era Davi. Davi, ele foi escolhido por Senhor como o segundo. Juliana, não foge não, volta aqui. Volta aqui, saradinha, pega a tua Bíblia e continua como tu vai continuar. Não foge não da presença do Senhor, volta, servo. Davi, ele foi o segundo rei de Israel. Mas ele teve um motivo porque chegou até ali. Todos sabem que o primeiro rei escolhido foi Saul. Foi Saul escolhido segundo o coração de Deus. Mas Saul, com o passar do tempo, com o passar da sua caminhada, ele veio e fez o que não agradou ao Senhor. E aí o Senhor, olhando
céus, ele chegou a Davi. Escolheu e ungiu Davi ao segundo rei de Israel. E Davi Jessé diz que ele tinha 12 filhos. E Davi era um dos mais novos. Glória a Deus, aleluia. E Davi foi escolhido, era o segundo rei. E Davi um dia, o seu pai mandou que ele fosse entregar alimentos para seus irmãos. Glória a Deus, aleluia. Que os seus irmãos eles já serviam como guerreiros em Israel. Eles serviam a Saul como guerreiros. Então eles chegaram lá e aí ele notou uma grande turbulência, uma grande muvuca lá, de uns falando para os outros. E ele ia no meio e perguntava: o que está acontecendo? E ninguém respondia. Ele dizia: o que está acontecendo? E aí um falou: tem um gigante que está afrontando. E aí Davi diz assim: quem é esse incircunciso? Deus, aleluia. Para vir contra o Deus de Israel, o Todo-Poderoso. Glória a Deus, E aleluia. você imagina ele, um menino. A Bíblia diz que ele era ruivo, pequeno, de baixa estatura, mas a fé dele era acima de tudo. Aleluia. E aí ele foi com perseverança, com fé, falar daquele gigante. E a Bíblia me diz que Davi, ele foi até Saul e disse: eu posso vencer esse gigante. E Saul olhou para ele, olhou um pequeno menino e disse: não, você não pode, você é muito jovem. Não tem como você vencer aquele gigante. E aí ele contou a história, que Deus já havia preparando ele há muito tempo, porque ele era pastor de ovelhas. Ele cuidava do rebanho de seu pai. Naquele tempo, quem tinha um rebanho era a sua sobrevivência. E ele tinha aquele rebanho a qual ele cuidava com muito carinho. Então ele disse para Saul: olha Saul, quando eu estava lá no campo, veio um leão e tentou comer a ovelha. E olha, eu agarrei ela e eu matei. Aí você imagina Saul olhando para ele: mas como? Como você fez isso? E ele disse: tem mais uma. Glória a Deus. Eu vou achar aqui para Juliana. Amém? Então, glória a Deus. E aí diz ele, contando para Saul que ele já tinha vencido. Ele tinha vencido tudo em nome do Senhor Jesus. E Saul pega e diz para ele: tá bom, vai lá. Vai lá então, tudo bem, mas tem um porém. Eu quero que você vista as minhas armaduras. E aí Davi vestiu aquelas armaduras e não se sentiu bem com aquilo, porque ele viu que era muito pesada, que era muita coisa para um homem pequeno, e ele não era acostumado com aquilo. Ele estava acostumado a estar lá cuidando das ovelhas. Eu quero dizer para você esta noite: o Senhor, Ele cuida de você. O Senhor, Ele cuida de cada um. O Senhor tem um amor tão grande por cada um de vocês. Assim como Davi pastorava aquelas ovelhas, o Senhor, Ele olha dos céus e Ele vê a cada uma. E quando você está em perigo e você consegue se desvencilhar, é Jesus lhe ajudando. É Jesus estendendo a mão sobre você. Porque você muitas vezes pode estar afastado da presença do Senhor, mas tem um que ora, tem um que persevera por você. E o Senhor não colocou Davi à toa naquele lugar. Davi, ele estava sendo preparado, porque o Senhor tinha grandes coisas para colocar nas mãos dele. Conseguiu achar, já? Pode ler. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. E Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra ele, contra esse filisteu. Porém Saul disse a Davi: contra este filisteu
Saul, teu servo apacentava as ovelhas de seu pai. E vinha um leão e um urso, e tomava uma ovelha do rebanho. E eu saí após ele e o feri, e livrei a da sua boca, e levantando-se ele contra mim, lancei-lhe a mão da barba, e o feri e o matei. Assim feriu o teu servo, o leão, como o urso. Assim será este incircuncível filisteu. Glória a Deus. Como Deus. Vocês entenderam? Oh, glória, aleluia. Até mesmo Saul. Saul que tinha sido ungido, que o Senhor era com ele. Oh, glória, aleluia. Ele, neste momento, quando ele viu Golias, ele temeu. Para você entender o tamanho da dificuldade que Israel estava passando naquele momento. Mas Saul só estava passando por isso porque ele havia se rebelado contra o Senhor. Aleluia, Jesus. Ele sabia lá no fundo que quando ele temeu, ele não estava mais temente a Deus. Então quando ele olhou para aquele gigante, ele não olhou somente para o gigante, ele já olhou a sua derrota. E eu digo para você, quando você estiver em dificuldades, não olha para dificuldades, não olha os problemas que você tem, os problemas que você acha que é impossível. Eu digo para você, para Deus nada é impossível. E quando Saul olhou para aquele gigante, ele olhou para o gigante. Mas quando Davi olhou para aquele gigante, Davi ele não enxergou o gigante. Davi ele enxergou o Senhor com ele. Davi atrás do gigante ele já via a mão de Deus sobre todo Israel. Porque Davi sabe que aquele que é temente a Deus, aquele que confia completamente no Senhor, não há gigante que o derrube, não há gigante que tire ele da presença do Senhor. Então quando você tiver em dificuldades, Aline, quando você tiver em dificuldades, Samara, quando você tiver a olhar e achar que não tem solução, eu digo para você, tem solução. Olha para Jesus, olha para o Senhor, que a mão dele está sempre sobre você, porque a escolha é sua. A escolha é sua. E Saul escolheu ter medo, e Davi escolheu o Senhor. E a Bíblia me diz que Davi ele foi. Aleluia, Jesus, aleluia. Davi ele foi. Aleluia. Glória a Deus. Foi e olhou para aquele gigante. Glória a Deus, aleluia. E diz que quando Davi olhou, que eles fizeram, todo Israel ficou atrás de Davi. Muitos lá atrás estavam olhando já para ver a derrota de Davi. Porque o povo estava tão cego, estava com tanto medo que eles não viam mais o Senhor. Eles enxergavam só a Davi, só a Golias, só o gigante Golias. E aí estava Davi na frente daquelas muralhas e aquele gigante vindo a ele. E o povo atrás de Davi, olhando, coitado do Davi, vai ser só um tapa, vai ser só uma espadada e não existe mais Davi. Tem muita gente que diz que está com você, mas não está com você. Tem muita gente que diz que vai pegar junto com você na batalha, mas não está com você. Ela deixa você ir para ver se você não vai se quebrar, para ver se, como é que vai acontecer. Fica nas suas costas, olhando para você, mas ele não sabe que você ora, que você jejua, que você busca o Senhor, que você teme ao Senhor. E Davi ele foi sem temer, com uma convicção que já estava ganho. E quando você tem a convicção que Deus está com você, nada te derruba, nada faz você retroceder. E Davi simplesmente ele foi. E eu, pelos olhos espirituais, eu vejo aquele povo com os olhos arregalados, olhando, já pensando: o que vamos fazer com Davi depois, coitadinho? Como é que vamos contar para Jessé o que aconteceu com Davi? Até seus próprios irmãos olhando para o gigante. E nesse dia da escolinha eu conversava com a Juliana e eu disse: Juliana, quando você crescer, a
você está no lugar errado, que você tem um mundo para curtir. Glória a Deus. Vai vir tantas tentações. O gigante ele vai se levantar. Golias ele se levanta todos os dias. E eu conversando com ela, eu disse para ela: Aleluia, Jesus. quando você olhar para Golias, o que vai ter atrás de Golias? Aleluia. Ela disse: o meu Senhor, o meu Redentor. Oh, glórias. Aleluia, Jesus. E eu não irei retroceder. Porque assim como Davi venceu Golias, eu vou vencer as tribulações da minha vida. E é assim que nós levamos, Oh, glórias. o dia após dias, sabendo que aqui vamos ter as desavenças, vai ter os gigantes todos os dias. Todos os dias a gente tem que batalhar contra os gigantes, Oh, Deus. Aleluia. mas sabendo que a vitória ela é certa. E Davi, a Bíblia me diz que ele foi com apenas uma pedra. Ele girou o seu alfajor e jogou. Aleluia. E a Bíblia nos conta Aleluia, Jesus. que a pedra Aleluia. pegou na testa de Golias. Aleluia, Senhor. Aleluia. E Golias ele caiu. Aleluia. Ele caiu para frente. Aleluia. Eu digo para você, sabe por que ele caiu para frente? Aleluia. Porque quando Deus faz, ele faz mesmo. Quando Deus muda, ele muda mesmo. Quando Deus restaura, ele restaura mesmo. E a Bíblia me diz que Davi caiu para frente. Que Golias caiu para frente com uma pedra de Davi. Aí você imagina, um minuto atrás, Golias estava debochando, olhando para ele Aleluia, Jesus. Aleluia. e olhando como se fosse um pequeno. Mas você é pequeno nos olhos do homem, mas aos olhos de Deus você é grande. Aos olhos de Deus você tudo pode e tudo faz. Aos olhos de Deus. Aleluia, Jesus. E a Bíblia me diz que ele caiu de frente. Oh, glória. E quando ele caiu de frente, Aleluia. a pedra encravou mais. Aleluia, Jesus. Aleluia. Oh, A pedra encravou mais. oh, glória. Se ele tivesse caído para trás, ele poderia ter caído e a pedra não teria entrado. Aleluia. Mas como as coisas de Deus ela é perfeita, Oh, glória. o Senhor ele faz tudo perfeito na sua vida. E ali o Senhor honrou a Davi. E Davi pegou a cabeça daquele incircunciso e levou para todo Israel. Oh, glória. E todos se maravilharam e viram que Deus era com ele. Oh, Deus. Tanto que a Bíblia me diz que Saul também temeu a Davi. Oh, glória. Aleluia. Porque ele viu que o Espírito do Senhor estava em Davi. Oh, glória. E eu digo para você esta noite: Oh, glória. Aleluia. creia, creia em Deus. Aleluia. Deus ele muda a vida, ele muda a história. Aleluia, Jesus. O que você pensa que está perdido, Aleluia, Jesus. não está perdido. Às vezes Deus te coloca numa situação para ver se você vai continuar, para ver se você vai perseverar, Aleluia. se você não vai retroceder. Que é muito bom seguir ao Senhor quando está tudo na abundância. Mas o Senhor quer você a todos os momentos. O Senhor quer que você siga Ele nos bons e nos maus momentos. Quando acontece alguma coisa, é permissão de Deus. Você está sendo provado para um dia ser aprovado na presença do Senhor. Eu digo para você, assim como Davi foi escolhido, o Senhor ele te escolhe esta noite. O Senhor tem projeto na sua vida. Assim como o Senhor teve projeto na vida de Davi. Davi, depois dessa batalha, depois que ele venceu esse gigante, a vida dele foi mudada. Ele venceu muitas batalhas. Aleluia. Ele venceu tudo na presença do Senhor. Eu digo para você, se você não sair da presença do Senhor, a sua história vai ser mudada. A sua história Oh, glória. vai ser linda na presença do Senhor. Se põe de pé esta noite. Eu peço que os irmãos se coloquem aqui na frente, amém? Como você está orando. Assim como Deus levantou Davi, que Deus venha levantar vários Davi na vida nova do Brasil. Aqueles soldados que não temem na guerra, que não temem na batalha.